essa questão, desde o princípio ali, talvez você conheça um texto bem famoso, né? Deuteronômio 28, está ali estipulado: quem der ouvido, bênção; quem não ouvir, maldição. Aí tem uma relação, até do versículo de 1 ao 14, são bênçãos. E de 14 em diante, são maldições sérias. Certa feita, Moisés, ele pegou, dividiu as tribos, né, aqueles que davam nome às tribos de Israel, e botou de um lado, no monte de Gerizim, para proferir bênçãos. Do outro monte, fica um próximo ao outro, outros iriam proferir maldições. Então, pensa em maldição, isso é coisa que Deus estipulou. Tanto a bênção como a maldição, a permissão é de Deus. Ele controla todas as coisas. Glória a Deus. Agora, quando nós falamos assim de quebras de maldições, tem coisas muito pertinentes no nosso dia a dia, na nossa vida. E assim, nós, ao longo dos anos assim, vamos colhendo experiências, né, daquilo que Deus vai falando, mostrando. Certa feita eu estava numa visita, uma família muito querida, e aí a filha, ela falou o seguinte, que ela tinha um quadro na sala daquela casa. E ela lembrou de uma ilustração que foi falada aqui. Era uma mensagem, foi dada uma ilustração do prego, né? Talvez você se lembre dela, talvez outros não. Vou contá-la rapidamente. Que um vendedor, ele colocou uma casa grande à venda, por um preço muito acessível. E uma família, então, bateu naquela porta para comprar aquela localidade, aquela casa. E ele falou: é por esse preço mesmo que você está vendendo? Sim, é por esse preço mesmo. Eu só quero uma condição: que eu possa fixar um prego do lado de dentro, na porta da entrada da casa, eu posso fixar um prego. Todo o terreno e a casa pertence ao comprador. Passamos assim: este prego que está do lado de dentro, fixado, ele me pertence. Ele sempre vai me pertencer. Eles analisaram aquela proposta e falaram: não, tudo bem, é só um prego. Ok, fizeram o negócio, fecharam as escrituras ali e a vida prosseguiu. Passou-se anos, aquele terreno valorizou mais, aquela casa, logicamente. Aquele antigo habitante, ele um dia bate a porta lá, e aquela família abre, identifica-se: você lembra de mim? Pois é, eu sou o antigo proprietário aqui. E lembra do nosso acordo? Lembramos. E aí ele espera um momentinho, ele vai até o carro e traz um cachorro morto, em estado de decomposição, pede licença, entra na casa e pendura aquele cachorro morto naquele prego. Falei: não, mas isso é um absurdo, como que é um negócio desse? Não, isso não pode acontecer. E a família ali questionando: não, tira esse negócio daqui, o que o senhor está fazendo? Falou assim: lembra do nosso acordo? Não, mas então esse prego é meu, eu ponho o que eu quiser aqui. E essa ilustração e esta lição chega à seguinte conclusão: aquela família teve que se mudar, porque aquela situação iria continuar. Então, eles revendem essa propriedade novamente para esse moço, por um preço que ele tinha falado, não aquilo que valia. Tinha apenas um prego, que era do antigo dono. A lição que nós pegamos é que quando Moisés fala para Faraó: nem uma unha ficará, porque o dia que eu te ver de novo, isso não vai acontecer, nem uma unha ficará no Egito, para ir em direção à terra prometida. Enquanto a legalidade, enquanto Satanás tem um prego, que seja na nossa vida,
ele tem legalidade, autoridade de botar qualquer sujeira que continua, às vezes na vida, em circunstâncias, em situações que nós vamos tentando, batalhando aqui e ali, e elas se repetem. Enquanto um prego de Satanás estiver, há uma legalidade. E esta jovem, ela lembrou, e ela contou ali naquela visita, que havia um quadro que, quando ela lembrou disso, incomodava muito. E aí, segundo ela, fez a oração ali e retirou aquilo da casa dela, da sala. E eu não sei, não lembro o que foi feito, foi jogado fora, alguma coisa assim. Passou alguns dias, algo incomodava ela ainda. E aí foi que ela estava lembrando algumas coisas de Israel, algumas coisas assim. E aí veio novamente essa ilustração. E quando ela olhou, ela tinha tirado o quadro, mas aquele prego que pendurava o quadro continuava lá. Aquele prego. E ela foi e pediu lá ao pai, e ele retirou. Isso eu achei muito pertinente, muito interessante. O quadro tinha sido retirado. Problema ali que foi mostrado. Mas o prego, e essa ilustração veio à memória dela naquele momento, e a coisa, um prego, aquilo que pendurou, alguma coisa ali que estava trazendo problema para dentro daquele lá. Isso eu vi, achei muito pertinente, interessante, ou seja, aquilo que Deus falou um tempo, mostrou a palavra através de uma ilustração e aquilo foi vivenciado. O que eu achei mais interessante foi a questão do prego. Porque o quadro tinha sido retirado, mas a questão que tinha lá um prego. E aquilo que era uma ilustração foi uma vivência para aquela família, especialmente para aquela jovem. Você está aí? Amém. Quando nós falamos em maldição, você tem que entender o seguinte, que está escrito o seguinte, ó, lá em Apocalipse 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ali aonde? Na eternidade. Somente neste momento. E ali nunca mais haverá, porque aqui continua. Porque nossa vida, nossa existência, esse momento da nossa história, continua. Ali nunca mais haverá, por isso tem sido dito isso, contra alguém. Mas aqui continua. Então, nós temos que entender o significado de amaldiçoar, maldizer, de maldição e de bênção. E essa questão é muito interessante porque havia um profeta ali chamado Balaão, né, como ofício ali, que ele orava e a coisa acontecia. E certa feita, ele foi procurado, isso no Velho Testamento, para um pedido. Porque para a maldição ser lançada, tem que haver uma hierarquia. Alguém superior pode lançar, através de uma curta frase, através até mesmo de uma palavra, uma maldição. Então havia o rei, Balaque, e ele faz o seguinte, está aqui, como a gente mostra tudo na Bíblia, acontece esse fato aqui, ó, lá em Números 23, versículo 7. Então, proferiu a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, e das montanhas do Oriente, dizendo, vem e amaldiçoa-me a Jacó, que é Israel, e vem e denuncia a Israel. Chamaram Balaão para isso, vem e amaldiçoa-me a Jacó e vem e denuncia Israel. Tipo, aquele rei tratou Balaão como se fosse um curandeiro. Vou fazer lá no centro um trabalho para fazer mal àquela pessoa. Foi assim que ele tratou Balaão. Quando Balaão chega, no versículo 28, fala o seguinte,
Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Assim, não dá para amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa. Não tem como isso. Se Deus abençoou, está abençoado. Não tem como lançar olho gordo, não tem como lançar macumba, essas coisas assim, para quem Deus abençoou. Porque que ele está em Cristo, o maligno não lhe toca, não está assim escrito? Ok, Israel então era a nação escolhida. E só que passou-se um tempo, teve uma questão. Balaão foi oferecido ali recursos para ele continuar, para vir conversar com o rei. Falou assim, não tem como amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa. Porque, a não ser o seguinte, é como se Deus cerca, como Deus cerca, protege. O adversário ele fica ao derredor buscando oportunidade para estragar a vida. Mas Deus, o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Glória a Deus. Amém? Então Deus cerca. A não ser, então tem uma cerca. Não tem como essa maldição vir. A não ser que de dentro eles rompam essa barreira. A não ser que de dentro eles permitem eles abram a brecha. E foi o que aconteceu. Eles começaram a cultuar e prostitutas no templo começaram a ter relações e assim houve essa abertura. E aí sim, Israel foi danificado. E aí a coisa começou a acontecer. E até o momento que vai-se toda Israel para um cativeiro de tanta negligência. Quando eu não tenho como amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa. Mas se dentro do muro eu daqui romper, aí sim, aí se abriu uma brecha. Ou seja, porque tem causa e efeito. A maldição tem que ter uma causa. Não acontece maldição sem uma causa. Só acontece uma maldição porque teve uma causa. Tem causa e efeito. Não tem causa, volta ali a questão de Balaão. O povo teve uma causa. Eles de dentro permitiram que isso acontecesse. Então teve uma consequência. Não tem maldição sem causa. A pessoa fala assim, pessoa amaldiçoada, estou amaldiçoada. Tem uma causa. Olha o que diz lá em Provérbios 26, versículo 2. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Amém? A gente vai para a Bíblia e vê. A maldição sem causa não virá. Ela precisa de uma causa. Bom, como que começou? Desde o princípio. Desde o princípio. Bênção e maldição, desde o princípio. E desde o princípio, nós temos lá escrito em Gênesis. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizestes isso, maldita serás, mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. Por esse texto aqui, dá para se entender que a serpente era um animal ali, não desta forma que conhecemos hoje, mas ela era um animal do campo. E aí ela teve uma maldição, depois desse ato, né? Maldita será mais do que todas as feras, e mais do que todos os animais do campo. Você vai rastejar, você vai comer do pó. Serpente como um animal do campo. Quando Deus cria ali o jardim e coloca Adão e Eva, ele fala algo para Adão. Cultiva, cuida do jardim. Cultiva, trabalha, cuida do jardim. Trabalhar é uma benção, quando é direcionado por Deus.
cuida do jardim. A serpente não estava no jardim. Era um animal do campo, fora do jardim. Apenas a permissão que ela teve de um diálogo fez com que ela entrasse nesse jardim. E nessa conversa mole ali com Eva, conquista o fruto agradável aos olhos, a coisa vai de modo sutil, numa conversinha, e a coisa desandou. Ela recebeu uma maldição, esse animal recebeu uma maldição. Você vai rastejar. Maldição sobre uma pessoa, ela rasteja. É uma pessoa que sofre, padece, que come o pó. Literalmente. Literalmente. Então, quando o jardim estava lá, cuida do jardim. É interessante que Deus fala para Adão o seguinte: cuida do jardim. Como? De quem? Por quê? O campo tinha algumas questões. Uma delas é esta: um animal do campo. Porque Satanás precisa utilizar um corpo, ele não pode manifestar e falar por si, porque não tem como, ele precisa. Jesus está expulsando lá, deixa a gente entrar nos porcos, ele precisa de corpos para fazer a ação dele. E aí ele utilizou este animal, a serpente. E a serpente, por ser utilizada, ela recebe essa maldição. Você maldita será, pior do que todos os animais do campo. É uma posição inferior, que nós vemos hoje, uma posição inferior. E é interessante que para a mulher, Deus falou o seguinte: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Dor vai gerar, mas com dor, né? Com a tua conceição, com dor dará luz aos teus filhos. Agora, maldição para a serpente, maldição para Eva, e nós conhecemos aquilo que foi falado para Adão. E a Adão disse: serpente, uma maldição lançada sobre você, Eva aqui, agora você, Adão. Porquanto você deste os ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, tinha jardim, só bênção, e aí começou essa questão de maldição. Como eu falei, uma bênção e maldição, questão criada por Deus. Deuteronômio: se você ouvir, bênção; se não ouvir, maldição. Adão aqui não deu ouvido a Satanás. Eva deu ouvido a Satanás. Ou você ouve Satanás, você vai rastejar. Maldição vem sobre ti. Ouve Deus, é bênção. Amém? Amém. Agora, olha só, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. A terra ficou com maldição a partir desse momento aqui. Então, o homem, ele continua frustrado nesse mundo, e tanto pode ser na Nigéria, na Alemanha, em Londres, no Brasil, em toda a terra. A maldita é a terra por causa desse momento. Quando nós falamos e lemos no início: ali não haverá mais maldição, na eternidade. Aqui não. Aqui sim. E aí, sabe, a gente, hoje quinta-feira, se trabalhou, se cansou, corre para lá, corre para cá. E o homem, ele vai em busca disso, daquilo, quer preencher espaço aqui e acolá, mas continua frustrado, continua depressivo. É muito suor, é muito cansaço. Nós temos, por exemplo, um rei que houve, chamado Salomão. Salomão, gente, não tem assim Elon Musk,
Bill Gates, igual a riqueza que teve Salomão. Não tem. Salomão, a sabedoria que Deus deu a ele, foi acrescentando tudo que ele queria. Salomão experimentou de tudo nesta vida, de tudo que você possa imaginar. Ele, por exemplo, ele construiu, ele plantou vinhedos, ele se embebedou desses vinhedos, ele experimentou isso, ele construiu jardins, ele teve escravo, ele teve escravas, ele teve cavalos, tudo ele mandava às vezes banhar de ouro. Tipo assim, o que eu quero fazer? Ele fez tudo. Roupas, sabe? Ele dava para as esposas, ele tinha 1000, né, esposas. Ele dava bolsa, né, de grife para cada uma delas. Louis Vuitton, cada um chegava lá com uma bolsinha Louis Vuitton. Roupa. E Jesus, ele fala assim, olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. É assim que eu faço com vocês. É só ouvir, glória a Deus. Tinha ouro, tinha tudo. E é interessante, aí ele escreve, né, Provérbios. E em algum momento que ele começa com reflexão, ele vê que tudo era vaidade. Alguns falam, porque ele estava meio depressivo. Não, ele entendeu isso, que a terra continuou maldita. Você trabalha para o outro. Vai usufruir daquilo que você fez, você vai embora. Sai veio do pó e do pó você vai voltar. E aí ele fala o seguinte, uma foto aqui que ele estava no Instagram dele, eu peguei. Aí ele fala o seguinte aqui, porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Maldição, nós estamos falando isso aqui, desse exemplo de Salomão, porque desde o princípio a terra será maldita. E por mais que você faça, o final é canseira e infarto. Só na eternidade, que é novos céus, nova terra. Novos céus, nova terra. Por que precisa nova terra? Porque acerta tudo. O estágio é aqui. Nós somos não peregrinos, né, nesse local. Só lá que acerta tudo. Mas aqui a gente tem o reino de Deus dentro de nós. E a gente vive na bênção de Deus. Não na maldição, na bênção, glória a Deus. Amém? Maldição tem as suas causas. Você está aí? Glória a Deus. Depois de Adão e Eva, nós estamos aqui falando sobre isso, os filhos. Aí Caim mata o irmão, primeiro assassinato. E quando Deus, maldição tem uma causa, quando Deus chega para Caim e fala o seguinte, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Sim, mas você quer bênção? Aí você entra na igreja, aí você traz até a tua oferta, e você lembra que alguém tem algo contra ti. Não, deixa a tua oferta lá, vai reconciliar, depois você recebe a tua bênção. Senão, você pode dar a melhor oferta do mundo, mas não tem bênção. Cadê teu irmão? Se você perdoa, o Senhor te perdoa. Se você não perdoa, não tem perdão. Como é que você vive sem perdão? Quem não pecou hoje? Olha quantos pecados hoje acumulados. Imagina se a gente não tem o perdão. Perdoa a perdão. Porque você não entende que ele que me fez, o que ela me fez. Cadê o teu irmão? Então, e agora, você matou o irmão? Porque a gente não precisa fazer igual Caim. Basta amaldiçoar, basta falar mal, basta, porque Deus tem 6 coisas, Deus
não gosta. A sétima ele abomina, aquele que arruma contenda entre irmãos. Ele abomina isso. É abominação para ele. E agora, maldito és tu. E disse Deus, que fizestes a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Você ficou maldito. E olha essa maldição. Quando você lavrar a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Continuarás errante, alguém à margem da sociedade, um vagabundo, uma pessoa sem valor. Você está cercado, a vida está travada, nada dá certo. Acaba acontecendo as piores coisas, porque está cercado pela maldição. Alguns não acreditam nisso. Nós estamos provando aqui na Bíblia, falando, não, mas isso não existe. Estamos aqui na Bíblia, desde o princípio. Quem proferiu uma bênção, Deus. Quem proferiu maldição, Deus. A Bíblia, toda ela é apta para nos ensinar. Você percebe famílias que tem algo naquela família que precisa ser quebrado. Já vi questão assim, para uma mãe falar o seguinte com uma filha, a sua vida vai ser plantar café. E tem que ter uma autoridade para lançar essa palavra. A tua vida vai ser plantar café. Isso no interior aqui do estado. Essa moça não aceitou. Falou, não. Foi, se formou, a administração de empresa, começou a trabalhar numa boa empresa, começou morou em outro local. Daqui um pouco, na pandemia, a empresa fechou, perdeu tudo, se viu sem condições de pagar aluguel que comprava aqui, recebia aqui, gastava ali e tal. Aonde que está hoje? Plantando café, colhendo café. De uma palavra. Ela discutiu com a mãe e toda coisa. A mãe falou assim, tua vida vai ser plantar café. Ela não estava vivendo até 2 anos e pouco, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Não plantando café, agora ela está. Vocês tem família que tem algo ali que a filha separou, a outra vai separar, uma maldição de não consegue um casamento firmado. São coisas que vai se repetindo. E seja família rica ou pobre, o quadro se repete. Tem coisas enraizadas. Agora, nós temos libertação. Glória a Deus. Amém? A maldição, ela tem uma causa. Dentre Moisés ali, que estava no monte 40 dias, 40 noites, comunhão com Deus. Deus pega o dedo de Deus e escreve na tábua. Não foi uma caneta, ele pegou não tem uma caneta emprestada, não. O dedo de Deus escreveu naquelas tábuas de pedra. O próprio Deus escreve mandamentos. Dentre alguns, e é o quarto, está aqui. A maldição que Noé falou para o seu filho. Desse lado aqui, maldição. Do outro lado, a bênção. Como se fosse um monte aqui. Disse Noé falando para maldito seja Canaã, servo dos servos seja os teus aos seus irmãos. Gênesis 9, 25. O filho viu o pai nu, porque Noé tinha se embebedado da vinha que ele plantou logo depois que saiu da arca, com a família. Cã viu então o seu pai nu. Parece uma coisa, não estou falando para quem viu novela de Record, não, estou falando Bíblia.
Parece uma coisa simples. Ah, foi brincadeira, eu vi ele fala mal do pai. Fala mal assim, olha lá, meu pai está bêbado. Meu pai está lá, e etc. Fala para os irmãos. Há uma hierarquia para ser lançada maldição. Noé lança essa maldição sobre esse filho. Maldito seja Canaã. Servo dos servos sejam os seus irmãos. Eu não vou entrar em questões aqui, não, porque isso está sendo gravado, gera conflitos, mas tem todo um estudo sobre isso aqui. Para regiões que foram os descendentes desse filho. Até hoje, são regiões de servos, de pobreza. Uma maldição foi lançada, não importa o tempo, interessante da maldição, quando ela não é quebrada, ela se cumpre. Quando Deus falou para Adão, você vai comer teu suor, mano. Até hoje essa maldição está sendo cumprida. Ah, não, eu encontrei um jeito de ganhar dinheiro fácil. É enganação, porque é suor. Tem que ter suor. Está desde o princípio. É por isso que muita gente é enrolada, porque tem que suar. Amém? Amém. Então essa maldição foi lançada. Aí olha só, Deuteronômio 26, versículo 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, todo o povo dirá amém. Então tem essa questão. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Aí tem aqueles crentes assim, leite moça. Ah, mas isso é o Velho Testamento. A de Adão lá está sendo cumprido, e tantas outras. O Jesus repetiu isso aqui. Mateus 7, versículo 10. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Olha o que encontrei aqui em Provérbios 20. Isso aqui é muito sério. O que amaldiçoou o seu pai ou sua mãe, apaga-se a sua lâmpada em negras trevas. Achei forte isso aqui. O que amaldiçoou seu pai e sua mãe, apaga-se a sua lâmpada em negras trevas. Quantas pessoas você já ouviu falar ou você conhece que tem essas questões com problema com pai e mãe? Vê a vida dessas pessoas. Interessante. Aí existe, né, um alemão, um corredor, Schumacher. Era um grande campeão. E ele, Michael Schumacher. E aí ele tinha uma corrida para fazer e a mãe dele morreu. Ele poderia ir no enterro da mãe. Mas ele parecia que, não sei, a imprensa dizia que ele tinha um problema com a mãe. E ele nem foi ver o enterro da mãe. Ele preferiu ficar para os treinos. E depois, 2 dias depois, ele fez uma corrida. O tempo passou. Ele estava esquiando. Sofreu uma queda. É uma vida vegetando, ninguém sabe. Ninguém nem tem relatos de como está, como existe. Honrar pai e mãe, Deus escreveu com o dedo dele. Como que eu quebro isso aí? Está escrito. Maldição. Bênção. Do outro lado. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Como que eu quebro uma maldição? Cumprindo uma bênção. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Isso é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Para que você vá bem e viva muito tempo sobre essa terra. Porque você não entende meu pai, minha mãe. Mas eu não quero maldição para a minha vida. Porque eu escolho
bênção ou maldição. Pode ser o que for. Gente, te fala assim, ó, quinta-feira a gente vai começar a ver sobre essa questão. Por quê? Porque Deus liberta. Jesus restaura, Ele desprende corrente. Falta de perdão. Eu já contei isso aqui, uma época da minha vida, eu era obreiro dentro de uma igreja. Eu tinha mágoa, rancor com 3 pessoas num local de trabalho. E eu saí daquele local de trabalho. Eu ia nos cultos, era obreiro lá, servia ao meu pastor. Eu ia dormir. Eu pensava nessas pessoas. Eu queria saber uma notícia que algum mal tinha acontecido com essas pessoas. Porque foi injustiça que fizeram comigo. Isso 1 ano e meio, mais ou menos. Minha vida foi assim. Até que eu entrei numa igreja, ouvi uma palavra. Na mesma igreja que eu estava, que eu era obreiro. Mas aquela palavra, aquela noite, ela, me libertou. Eu saí daquele culto, eu falei assim, Senhor, me conceda a oportunidade de reencontrar essas pessoas para me pedir perdão. Percebe? Elas tinham feito algo contra mim, mas eu queria reencontrar elas para pedir perdão. Era um domingo, passou segunda, terça-feira eu tive a oportunidade de encontrar uma. Na quinta, outra. Gente, às vezes eu dou aquele exemplo, aquelas argolas de que prende navio. Aquilo saiu da minha vida. Foi uma libertação tão grande. As noites eram outras. Os meus cultos eram outro. Pouco tempo eu cheguei como diaconato naquela igreja, em pouco tempo eu já era presbítero. Hoje eu estou aqui pregando. Você recebe, porque não entende, porque não, eu não fico com o que você entende, com a sabedoria terrena, essa é diabólica. Eu fico com o que vem do alto, e está escrito isso aqui. Não quero a tua opinião, quero a palavra do Senhor, porque a verdade me liberta. Eu conheço a verdade me liberta. A escolha é de cada um. Glória a Deus. Quem quer viver bem aí, e muitos anos aí? Aqui, ó. Eu quero... Aí vira o ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar... Não, você pode ter. Cumpre isso aqui. Você quebra uma maldição. Você está aí? Você está aí? Olha outra questão aqui, muito interessante. Isso aqui, fala para o teu irmão agora, isso aqui vai te pegar. Seja maldito, maldição contra o engano. Pois seja maldito que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Olha só, nós vamos entrar em uma questão aqui. Maldição sobre os que enganam. Aqui está em Malaquias, capítulo 1, versículo 14. Maldito aquele que oferece algo para Deus, faz voto a Deus e entrega outra coisa. Então, era desde o início, tinha essa maldição aqui. Foi lançada essa maldição. Por quê? Porque eu sou grande rei. Por quem foi isso? Pelo presbítero, pelo pastor, pelo fulano, por livro tal. Não, pelo próprio Deus. Tem maldição sobre enganador. E aí, eu falei, tá. Mas eu que eu ofereci, aí eu cumpri. Não. Aí eu fui, definição de engano. Definição de engano. As palavras sinônimos aqui. Olha só. Enrolado. Enrolador, né? Pessoa que é enrolada. Ela está na mesma categoria dessa maldição. Falso. Farsante, fingido. Já ouviu essa frase? Fulano é fingido. Essa pessoa está na maldição. Hipócrita. Jesus chamou muitos de hipócritas. Uma coisa parecia, por dentro era sepulcros caiados. É a mesma coisa de farisaicos. Mentiroso. Se você mente, você engana. Você é enganador. Quem mente tem outro pai. Não é Deus. Não, mas a mentirinha. Trapaceiro. Dissimulado. Espertalhão.
nesse sentido aqui, fulano é espertalhão, pois é, né, gosta de usar esquemas, né? Farisaico, simulado, songamonga. Professora, pedagoga, o que é songamonga? Você faz de besta? Songamonga. Vocês fazem de besta, né? Você é um songamonga. Rapaz, se você ouvir alguém falando isso, porque a pessoa está maldição. É um songamonga maldito. Caloteiro, desonesto, esperto, pilantra, safado, trapaceador, tratante. Fala, mas não cumpre, vigarista. Não, mas eu não estou nessa questão aqui. Tem os sinônimos aqui. E é interessante o seguinte, a maldição precisa de uma hierarquia. Quem proferiu essa maldição aqui? Deus. Josué, ele foi enganado. Chegaram um pessoal lá, no território dele, falaram que aquele pessoal, eles chegaram igual um monte de songamonga, se fingindo de besta. Falaram o seguinte, aí Josué querendo ajudar, percebe isso aqui, gente? Josué querendo ajudar, falou o seguinte, não, de onde vocês vieram? Eles pegaram os pães, deixaram esses pães estragarem para encher de bolor, botaram umas roupas veias, envelhecidas. Para chegar naquele arraial, eles eram vizinhos próximos, terra meio inimiga. Para chegar ali diante de Josué, diante do arraial, falar o seguinte, não, pai, nós viemos de longe, e aí estamos aqui precisando de uma ajuda, e etc. Aí Josué ajuda, depois a coisa é descoberta. Porque você ouve aquele ditado, né? Mentira tem perna curta. Amém? Josué, o líder, Noé proferiu uma maldição sobre o filho. Essa maldição até hoje. Josué, um escolhido de Deus, estava ali, profere uma maldição sobre esses. E Josué os chamou e falou dizendo, por quê? Nós estamos falando de maldição sobre enganador. Por quê nos enganaste dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no nosso meio? Porque vocês nos enganaram. Aí a maldição é lançada. Agora sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Você vai ver a genealogia desse pessoal aqui, isso acontece. Sereis malditos, dentre vós não deixará de haver servos, rachadores de lenha. Tem muita gente que gosta de esqueminhas, de levar vantagem, de dizer, levei vantagem. Cuidado, porque isso pode ser uma maldição sobre a tua vida. E sabe o que acontece? Você tenta, e aquilo volta para você. Você perde dinheiro, você perde situações, você continua rachando lenha, sendo servo, em vez de ser outra questão. Todo enganador vai colher. Josué, certa feita, ele proferiu uma outra maldição. Quem iria reconstruir sobre Jericó seria maldito. A descendência iria morrer. Quando começaram a reconstruir, o primeiro filho morreu, o segundo filho morreu. Você vai aqui para o Mar Morto, para o deserto. Desse lado aqui tem Jericó. Você visita lá o poço, etc. Até hoje é um lugar que não é rico. Até hoje. Tanto está bem afastado um pouquinho do centro velho de Jerusalém. A maldição é interessante que ela se cumpre. Enganadores. Por exemplo, aquele povo que veio e se disfarçou, nós estamos precisando disso, daquilo. Quantas pessoas chegam até mim e até você? Porque eu morava no Sequim, estou querendo chegar na Bahia, estou querendo isso, estou querendo aquilo, e pede. Se eu tenho, eu dou. Porque eu não sei
se é Cristo fazendo algum teste. Estive nu, você não me vestiu. Estive com fome, você não me deste de comer. Estive com sede. Eles perguntaram, como, Jesus? Como que o Senhor teve tudo isso? Quando você faz a um desses, a mim me faz. E se você não faz, maldição vem sobre a tua vida. E quem não ajuda, é complicado. Tá, mas se você estiver sendo enganado, é aí que é questão. Por conhecer a palavra, não tem como dar. Quantos não batem aí? Quantos que voltam, porque eu conheço já a história, e sempre ajuda. Certa feita, entrou um aqui, nunca tinha visto esse. Entrou um aqui, depois de um culto domingo, ele ficou ali no meio, veio conversar comigo, pastor, etc. Minha situação é essa, família. O meu gás acabou. Tem sempre a história do gás. Né? Meu gás acabou. E eu estou precisando de R$65 para comprar o gás. Naquela época o gás era R$65. Você lembra? Agora está 1.528, né? Alguma coisa assim. R$65, ele estava ali no meio. Falei assim, olha, eu não tenho. E ele foi contando a história, nunca tinha visto aquele moço. E aí o Senhor falou assim, abre a caixa de oferta. Eu estava aqui, você não vai pegar agora, por isso que eu não vou lá. Não, tá tudo bem. Estava ali. Falei assim, abre a caixa de oferta? Falei, não, isso aí. Eu chamei 2 obreiros. Não sei se Marcos ali, não lembro quem eram os 2. Eu falei assim, vem cá. A situação desse moço é essa, essa, essa. E Deus me falou para abrir a caixa de oferta. E dá para ele. Eu falei assim, eu não sei quanto que tem lá. Mas o que tiver lá, eu vou te dar. Os obreiros ficaram assim. Eu abri a caixa de oferta. Sabe quanto tinha? R$65. R$65. Falei, se isso aí não é enganador, não. Falei, está aqui o seu gás. Ele saiu. Fiz isso e testemunho, que a gente presta conta, e pedi testemunho, porque eu estaria abrindo a caixa de oferta. Você ajudou essa pessoa quando você oferta a casa do Senhor. Quando é um outro de fora, quando é uma outra situação, às vezes, a história é essa, essa, essa. Eu falo o seguinte, olha, quantas vezes eu já fui entrando, tinha a minha oferta no bolso. E a pessoa pede, e ele fala a quantia que eu tinha. Eu falei assim, ó, a minha oferta que eu ia botar lá no culto hoje, eu vou te dar. Agora é o seguinte, estou te dando dinheiro de oferta. Se você estiver me enganando, Deus é na tua vida. Eu falo desse jeito. Não, pastor, não. Aí já muda. Não, pastor. Se ele iria comprar droga ou não, talvez ele muda ali. Mas eu lanço uma maldição. Às vezes tem um Rodrigo, sempre vem aqui, esses dias, sempre quando eu posso ajudo. Aí esses dias, ajudei. Aí eu falei assim, vai lá na padaria e tal. Aí ele foi. Aí antes da gente entrar, quando a gente entrou aqui, a gente ia sair. Aí abriu o portão assim, aí ele estava voltando, ele nem foi. Aí minha esposa, está vendo? Aí, te enganou. Eu falei, não interessa. É ele Deus. É ele Deus. Aí tem vezes que ele falou, não tem, acabou. Mas o que a gente tem que fazer? Abençoar. Amém. Josué fez isso aqui, por que você não enganou? A gente não ajudou? Agora você vai. Quem quer rachar lenha? Eu ou você? Ninguém. Eu quero bênção para a minha vida. Com a consolação que o Senhor me consola, eu consolo outros. Glória a Deus. Amém? Então, para quebrar essa maldição aqui de enganador. Porque a gente tem umas coisinhas. Que a gente gosta, às vezes, desses esqueminhas. Cuidado. Para quebrar isso aqui, é ser justo diante de Deus. Você está aí? Bênção. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele sempre é generoso e empresta com boa vontade, os seus filhos serão abençoados. Já fui jovem, e o Marcos agora é velho.
mas jamais vi um justo desamparado. Não, mas a gente tem 1 milhão de questão. Acontece que a maldição sobre Caim, você vai andar igual um vagabundo. Gente, eu falo para muitas pessoas que às vezes a gente ajuda com cesta básica, errante. Falei, porque eu conheci a palavra, então você se revoltou contra Deus. É por isso essa situação. Porque Deus ama os seus filhos. Não é que a gente tem tudo, mas não mendiga o pão. Você está mendigando. Então essa situação tem que mudar. Não, eu vou mudar, pastor. Pois é. Essa maldição tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. Por quê? E também tem essa questão aqui, ó. Deus é justo, que sonda a mente e os corações dos homens. Dá fim à maldade dos ímpios e ao justo ele dá segurança. Glória a Deus. Que você se desfaz de todo engano nesta hora, de levar vantagem, amém? Estamos anunciando, quer continuar rachando lenha, a escolha é sua. A vida tem que se destravar. E a gente quebra a maldição cumprindo a palavra do Senhor. Cumprindo a palavra do Senhor. Para de rachar lenha. Você está aí? Amém? Para a gente terminar, hoje, se Jesus permitir, próximo domingo a gente continua. Porque é libertador. Não, rapaz, tem um negocinho aqui, é só fazer isso. Não traz maldição para a tua vida, não. Não traz maldição para a tua vida, não. Cuidado com os enganos. Gente, maldição, roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, dizeis, em que te roubamos? O dízimo nas ofertas. E aí começa a coceira. Entrou nessa parte aí. Por quê? Com maldição, bênção e maldição é uma coisa de Deus. Sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e toda a nação. A maldição para quem adora ídolos. Mamon é um ídolo. Você adora. Por isso você não honra Deus. Você honra Mamon. E rouba Deus. Dízimo as ofertas. Aí falamos aqui. Você pode ir em qualquer lugar, gente. Seminário sobre bênção financeira. Prosperidade. Você pode participar de 1 milhão. Não tenta pedir alguém para orar pela tua vida, sobre questões financeiras, para te abençoar, se você está nessa maldição aqui. Eu não vou quebrar essa maldição e você não vai quebrar enquanto não acertar. Não tem vale, não tem monte que dá jeito nisso aqui. Não tem. Com maldição, sois amaldiçoado. É maldição. Igrejas que burlam o sistema, pastores corrompidos, corruptos, a maldição é trazida para a igreja. Eu lembro, eu era diácono dessa igreja, está gravando aqui, se um dia ele ver, ele vai lembrar. Teve uma ordem do ministério lá do Rio que veio para a igreja que eu congregava. Tinha lá o livro caixa. Aí está assim, está assim, está assim. A ordem da central. E nem tinha muita época esse negócio de caixa 2, não. Faz um outro livro caixa. Porque a gente precisa para mandar o dinheiro lá para o Rio, para a central. Estou falando isso aqui diante de Deus. Aí o pastor chamou o presbítero, reuniu para falar essa questão e todos tinham que aprovar. Não estou falando que eu sou mais santo, mas eu fui o único que eu falei, eu não aprovo. Pastor, mas por que não? É porque o pessoal quer pedir. Eu falei, pastor, se isso for aprovado, esta igreja cai sobre maldição. Sobre maldição. Eu lembro que alguns ali, sabe, pedrejam, crucificam para mim. Que era uma questão para ser resolvida.
Glória a Deus. Que o pastor teve problema, mas ele não entrou sobre essa questão. Porque isso traz maldição. Maldição. Eu lembro que teve tantas outras questões que Deus provou aquela igreja. Deus provou os membros. Cuidado. Não tem oração forte. Porque o que quebra isso aqui é você fazer a bênção. Qual é a bênção? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimentos na minha casa. Amém? Amém? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu, não é pastor, não é oração fora, não é congresso que você participar, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Sem medida. É sem medida. Não tem medida dessa bênção. Provai-me nisso. Quem amaldiçoou? Deus. Eu vos amaldiçoarei. Quem abençoa? Deus. E o que ele faz? Por causa da gente, por vossa causa, repreenderei o devorador, para não vos consuma o fruto da terra. Você está rachando lenha porque quer. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você está vagando nessa terra como um vagabundo, tentando aí caminhos travados, vida travada, coisas fechadas. Porque maldição, como quebra esta maldição? Nós apresentamos de pai e mãe, nós apresentamos de enganador, nós estamos apresentando essa, tem tantas outras que o Senhor nos permitir. Nós estaremos sendo libertos. E repreenderei o devorador. Quem? Para que não vos consuma. Ele repreende. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Não é meu nem teu, é dele. Você vai gastar com devorador. Você vai gastar com remédio. A coisa vai acontecer e vai continuar acontecendo. Mas é isso, é aquilo, é porque eu me entolei aqui. Não foi Deus, foi você. Está sobre maldição. E eu preciso anunciar isso aqui. E glória a Deus pelas vidas, como Deus usa a minha vida, usa a vida da minha esposa e algumas vidas aqui, que são fiéis a este lugar. E por isso essas portas estão aqui, por isso que a gente pode pegar um controle, fazer isso aqui, projetar, beber água, pagar aluguel, luz, tudo. Por quê? Porque tem fiéis e Deus abençoa, Ele abre as portas do céu. Domingo a gente continua.